Como que a reprogramação mental funciona? Será que as técnicas de reprogramação mental têm embasamento científico? Será que são pseudociência? O que será que acontece aí? Nessa aula você vai ter aí todas as respostas e muitas outras que nem pensou em perguntar, e você vai entender como que a reprogramação mental funciona para você ter aí todo o alívio que precisa e para você poder fazer os atendimentos. Para quem chegou agora, eu sou Ana Schmidt. Deixa eu trocar isso aqui de lado que está em cima do meu texto. Eu sou Ana Schmidt, eu sou terapeuta e mentora de terapeutas e uso a reprogramação mental em meus atendimentos e também ensino a reprogramação mental na formação Terapeuta Pro, que inclusive, né, tá ali o certificadinho atrás com o selo do MEC agora, muito chique. Então eu tenho uma leve afinidade aí com essa ferramenta. E quem quiser pode inclusive passar por uma sessão de reprogramação mental aqui nessa live sem custo algum. Aliás, hoje eu cobro R$500 nos meus atendimentos, em um atendimento de 1 hora usando a reprogramação mental. Então, funciona. Agora você vai entender como é que ela funciona. Vamos começar com a programação neurolinguística, a PNL. E aí, eu vou dar uma breve introdução e aí a gente vai para uma parte mais prática, rapidinho. A PNL, ela foi criada pelo Richard Bandler e pelo Frank Puselic. O Grinder foi entrar só depois aí no rolê. Lá na Universidade da Califórnia, eles eram estudantes de psicologia na década de 70. E eles estavam insatisfeitos com a quantidade de teorias e de classificações para os problemas mentais. E eles resolveram, então, criar técnicas para resolver, em vez de só ficar classificando. Então, para isso, eles foram atrás de terapeutas que tinham resultados excelentes, como a Virginia Satir, como o Milton Erickson, e o cara da Gestalt, o Fritz Perls. Eles foram lá observar o que essas pessoas faziam nos atendimentos, qual era a linguagem que eles usavam, né, linguística, e criaram então ferramentas de atendimento a partir disso. Naquela época, a TCC, não aquele texto lá que a gente tem que escrever na faculdade, não o TCC, a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, estava começando a bombar ali naquela região. Então, qualquer semelhança que vocês encontrarem com relação, né, aos psicólogos da TCC, qualquer semelhança que vocês encontrarem entre a TCC e a reprogramação mental é totalmente explicável por esse fato, né? Tava tudo ali acontecendo naquele momento e elas foram criadas através de várias fontes em comum, grande maioria da psicologia. Então, uma coisa importante de trazer aqui, que a TCC, ela foca no comportamento, enquanto que a PNL, Programação Neurolinguística, ou a reprogramação mental, ela foca na mente, nos meandros aí da mente e não só no comportamento que a pessoa tem. Então a TCC ela vem muito mais do behaviorismo, enquanto que behaviorismo é o comportamentalismo, né? Enquanto que a PNL tem outras fontes aí mais da mente. Mas enfim, existem várias semelhanças, inclusive na velocidade dos resultados. Após um tempo, criando e aplicando as técnicas no grupo Meta, criado pelos dois, né, pelo Bandler e pelo Puselic, entrou o John Grinder, que era professor deles ali na faculdade, ele era professor de linguística, e ele trouxe o fator linguístico aí bem forte para a história.
Naquela época, a PNL ela se chamava modelagem da excelência humana. E aí eles inventaram o grupo Meta para ensinar, para aplicar essa modelagem da excelência humana. E daí vem inclusive o nome metamodelo de linguagem, que é a estrutura de perguntas que a gente faz durante os atendimentos, mas a gente chega lá. E com a linguagem em foco, chegaram na conclusão, na compreensão da estrutura. Tô recebendo mensagens aqui, perdão, me atrapalhei. Voltando, com a linguagem em foco, eles chegaram na compreensão da estrutura superficial e da estrutura profunda de linguagem. O que eu falo e o que eu quero dizer. Então, a estrutura superficial é o que eu falo. Nossa, que dia bonito, né? Tipo, estou sendo irônica, estou falando que o dia tá bonito. Quem não entende ironia fala, não, o dia está feio. Mas, na verdade, a estrutura profunda da minha linguagem está querendo dizer o dia está feio. Então, a gente tem aquilo que a gente fala e aquilo que a gente quer dizer. E a programação neurolinguística trabalha muito nisso. Ninguém me ama. Na verdade, eu estou magoado com a falta de correspondência afetiva de uma pessoa em especial. E se a gente for usar o questionamento socrático ou o metamodelo, que vem do questionamento socrático, que são formas estratégicas de se fazer perguntas, o metamodelo ele é próprio da PNL, a gente vai entender a estrutura profunda por trás desse superficial ninguém me ama. Ninguém mesmo? Quem especificamente não me ama? Ah, o meu namorado, ele não me mandou mensagem hoje. Então, a partir dessa generalização, usando as estruturas certas, a gente chega na raiz. E a gente usa isso, então, na terapia com excelentes resultados. O fato é que a linguagem, ela acaba nos aprisionando, porque por trás dela existe muito mais. Assim como ela nos ajuda, ela pode, nos ajuda em muitos tipos de comunicação, em várias situações, ela pode nos aprisionar também. Por exemplo, sejam bem-vindas aqui, tô vendo várias alunas da formação, da mentoria. Paty, seja bem-vinda. Alessandra, que estudou comigo, neuroeducação, sejam todas bem-vindas. Uma frase, por exemplo, eu sou ansiosa. Você é ansiosa? É uma característica sua em todos os momentos da sua vida? Quando você tá dormindo, você é ansiosa? Quando você tá tomando sol na piscina com os filhos, você é ansiosa? Não, né? Então, todo tipo de crença, ela pode ser quebrada com o uso correto do metamodelo de linguagem e com as suas perguntas escavadeiras, que é isso que o metamodelo faz. Agora a gente vai falar sobre algumas distorções da realidade segundo a teoria da PNL. Então, a gente já entendeu que a PNL, ela trabalha a linguagem, a estrutura da linguagem, para se chegar na estrutura profunda. Agora, com relação a essas estruturas, existem algumas bagunças que a gente faz aí. Mas antes, só um parênteses com relação às teorias da PNL. Algumas coisas que foram escritas lá no começo, com algumas alegações meio científicas, algumas promessas de cura de miopia, de diabetes, essa parte a gente pode ignorar, né? Fingir que não leu, passou, mas a gente não deve jogar fora o bebê junto com a água do banho, né? Joga ali e salva o bebê. Tem muita coisa boa para se aproveitar aí da programação neurolinguística, trazendo para um modelo de reprogramação mental nos atendimentos, no nosso dia a dia. E com essa ferramenta eu consigo fazer mais de 10 mil reais por mês em meus atendimentos. Então tem muita coisa boa aí. Isso daí já há bastante tempo, ou seja, porque me dá muitos resultados. Agora, voltando à linguagem e como vemos o mundo segundo a PNL, segundo a programação neurolinguística. A gente pode, primeiro, distorcer a realidade
através da distorção. A gente pode ter memórias falsas, e essas memórias falsas, elas podem surgir aí na reconstrução natural da memória. Na verdade, quando a gente se lembra de alguma coisa, a gente está sempre reconstruindo aquilo. A gente não tem ali, não é como uma gaveta que a gente abre e pega alguma coisa que a gente deixou. Quando a gente se lembra de algo, a gente cria alguma coisa nova a partir daquelas informações que a gente já tinha. Então, a gente está sempre reconstruindo. Isso daí é neurociência. A gente está sempre reconstruindo a nossa memória, e muitas vezes a gente agrega novas coisas, né? A gente deleta algumas coisas, coloca outras coisas. Então, quando a gente se lembra de alguma coisa, muitas vezes acontecem distorções naturais aí. A gente coloca elementos e fatos que nunca existiram. Muitas vezes existem casos de abuso que foram memórias falsas. Existem casos de testemunha, a pessoa via ali todos os dias uma pessoa num determinado supermercado. O cara era o que empacotava as coisas, existem casos assim mesmo. E aí na hora de dar um testemunho, a pessoa apontou, não, foi ele que eu vi assaltando a casa, foi ele que eu vi matando. E na verdade era uma cara comum que a pessoa via e não percebia. Então existem muitos casos de testemunhos que são falsos por causa dessa distorção que a gente faz. A gente não tem como garantir que nenhuma memória seja verdadeira. Eu já levei até bronca, já falei, as minhas memórias são muito boas. Sim, tá, tudo bem, a sua sim, o resto da humanidade não. Porque acontece esse tipo de distorção, então tudo pode ser criado. Outra coisa que tá aí por trás da nossa linguagem é a omissão. A gente se esquece de alguns fatos que aconteceram. A gente deleta ali. Então, por exemplo, uma pessoa que que sofreu um bullying na escola, ela pode olhar para trás e achar que a infância dela foi toda uma bosta. Nossa, minha adolescência foi horrível, era tudo muito pesado, muito triste. Na verdade, ela estava se baseando naquele evento ali. E aí ela deletou os momentos que estava no parque com os primos, na casa dos avós, no Natal, né? Na verdade, a gente acaba também, além de omitir algumas situações, a gente acaba generalizando. E aí que entra o terceiro ponto. A gente também pode omitir elementos na linguagem, por exemplo. Tem gente que só quer o mal dos outros, tá? Quem é a pessoa que quer o mal de quem, né? A gente tá omitindo aí. Então, a gente às vezes omite porque não consegue se lembrar, e às vezes a gente omite porque não quer apontar diretamente alguma coisa ou está fazendo uma generalização. Então, o terceiro ponto, generalização: homem não presta, mulher é tudo igual, todos os políticos são corruptos, etc. E a gente pode generalizar os medos também. O medo que a gente tinha inicialmente de dirigir pode virar um medo de andar de carro. Então é muito comum que isso aconteça. Uma falta de aptidão de sair e frequentar lugares cheios pode virar uma fobia social. A pessoa fica tanto evitando sair por causa dos lugares cheios que ela acaba generalizando aquele conforto de estar em casa e acaba querendo não sair por nada. Então a gente ali na nossa linguagem, no nosso dia a dia, usando a nossa mente, a gente quase sempre acaba caindo na omissão, na distorção e na generalização. Então isso também tá ali na base da PNL. A linguagem, ela é peça-chave para outros caminhos terapêuticos também. Por exemplo, na psicanálise, a gente usa a linguagem o tempo todo. Mas lá o foco da linguagem não é observar essas generalizações, distorções e omissões como a gente faz durante um atendimento de reprogramação mental, mas é observar ali um ato falho, uma troca, né, de palavras, alguma coisa que a pessoa esqueceu, uma troca de nomes, e a fala livre. Então, quando a pessoa está sendo atendida,
num processo psicanalítico, ela usa a fala livre, ela vai falando. E enquanto que na reprogramação mental a gente interrompe para questionar. Peraí, nenhum homem presta. Tá, quem especificamente não presta? Antes da pessoa começar a falar mal dos homens, fazer a apologia contra os homens geral da nação, a gente já interrompe e já vai. O que tá te doendo para você trazer essa afirmação desse jeito? E a gente faz isso na PNL através do metamodelo de linguagem. A gente já tá passando aqui da metade do conteúdo. Quem quiser fazer a reprogramação ao vivo, pode mandar aí eu quero no atendimento ao vivo. Não tem custo algum, você vai estar economizando R$500. Eu vou usar o metamodelo, eu vou fazer algumas perguntas e vou te ajudar a se livrar de ansiedade, de algum medo, de alguma preocupação. Vou te deixar aí mais corajosa, mais determinada. Ou seja, eu vou te atender aqui para resolver alguma questão que você tenha. Manda aí, eu quero. A Thaís quer, beleza. Thaís, fica aí então. E quem que tiver alguma dúvida pode mandar também. Vamos falar de âncoras, que são gestos específicos que liberam sentimentos e sensações específicas. Ó, a Gilmara também quer, vamos ver, a Thaís pediu primeiro, se ela não tiver aqui na hora que a gente começar. Olha, tanta gente quer, beleza, gente, toda quarta-feira tem essa reprogramação ao vivo. Venham sempre que uma hora vocês serão as atendidas. As âncoras também são peça-chave no atendimento de reprogramação mental. As âncoras, elas são gestos específicos que liberam sensações e sentimentos específicos. Por exemplo, quando eu preciso me concentrar, eu instalei essa âncora em mim, que é a âncora de foco. Então, tô lá cozinhando, cuidando do bebê, tirando o gato de cima da panela, né? Aquele caos, aí eu sento aqui pra escrever um e-mail pra vocês. Aí, nossa, fica, né? E aí, será que vai tocar o alarme do forno? E eu preciso comprar fralda pro neném, e aí minha filha vai chegar, eu preciso liberar. Respiro fundo, boto a âncora. Isso me faz deixar todos os pensamentos de lado para conseguir me focar naquilo que eu preciso. Tenho a âncora também, quando eu tô muito ansiosa, eu fecho aqui e me lembro de eu abraçando os meus filhos, que me dá uma sensação de calma. Eu já tive âncora para conseguir dirigir, já tive âncora para conseguir falar em público, então a gente pode instalar âncoras que nos trazem sentimentos que a gente quer. E tudo isso começou lá em 1900 e bolinha com Ivan Pavlov. Ele era um fisiologista, ele nem era da psico. Ele estudava a composição da saliva dos cachorros. E ele sabia que quando a gente coloca a comida na frente dos cães, eles salivavam mais. Mas com o tempo, ele notou que o sino que ele usava para chamar o carinha que levava a comida para os cachorros já estava disparando a saliva nos cachorros. Então, os cachorros associaram aquele apito à comida que ia chegar. Então, ele via que os doguinhos estavam lá salivando e aí surgiu o condicionamento clássico. Todo mundo que estuda psicologia também aprende a questão do condicionamento clássico de Pavlov, que tem tudo a ver com o que a gente sofre hoje, por exemplo, com o celular. O celular toca, ele dispara alguma coisa na gente, a gente nem sabe se é a Vivo, a TIM, se é alguém oferecendo, né, alguma coisa, ou se é o nosso patrão querendo demitir a gente, né, como eu já achei muitas vezes, ou se é alguém da escola da minha filha, porque ela quebrou o dedo de novo jogando vôlei. Então ele já dispara, o simples tocar já nos dispara uma coisa. Assim como aquela informação que a gente recebe depois dispara. Então isso pode ser feito tanto naturalmente, todos os dias, o tempo todo, a gente tem instalações naturais de âncora e a gente pode fazer isso intencionalmente através do nosso desejo e da nossa vontade. Eu quero instalar uma âncora para me sentir relaxada e conseguir meditar. Aí eu vou lá intencionalmente e faço isso.
A Hilda perguntou, então podemos ter âncoras para cada aspecto de nossa vida? Perfeito, pode sim. Pode, para tudo que você quiser, você pode instalar uma âncora. Inclusive, na última aula da formação, na aula no sábado, a gente fez uma âncora, eu instalei uma âncora para a aluna, para que ela conseguisse ter a tranquilidade que ela precisava. E a âncora, com a âncora, a gente consegue, então, instalar um sentimento desejado, aquilo que a gente quer, e a gente pode desviar daquilo que é um sentimento indesejado. E aí a gente faz isso na reprogramação mental, usando os nossos sentidos, os 5 sentidos, e usando a nossa imaginação. A gente fecha os olhos, visualiza, procura ali sentir as sensações físicas, tudo aquilo que vai disparar. Então a gente dispara a amígdala, a gente dispara, libera ali dopamina, libera vários neurotransmissores durante essa imaginação para fortalecer essa nova imagem que a gente acabou de criar. Então, esses são ali algumas coisas básicas que acontecem durante o processo de reprogramação. A gente pode tratar uma ansiedade provocada por determinada situação através da visualização daquela situação repetidas vezes. E isso é exatamente o que ocorre no processo da TCC. Na TCC, eles chamam isso de dessensibilização sistemática. Mas com a PNL, a gente faz isso de forma um pouquinho mais lúdica. Quem acompanha os meus stories viu ontem uma menininha brincando com o gatinho aqui em casa. E eu usei ela um processo de reprogramação mental, onde primeiro, no quarto aqui, no escritório, com a porta fechada, ela se imaginava chegando perto dos gatos, e depois ela foi se aproximando, né? Eu primeiro segurando o gato e ela encostando o dedo, né? Aí ela pegava algum objeto, encostava no gato, até que no fim ela tava correndo atrás dos gatos aqui em casa, depois de 4, 5 sessões, tipo, os gatos pedindo socorro, porque a Felícia chegou. Então, é um processo extremamente rápido, onde a gente consegue tratar medos, fobias, ansiedade, preocupação, e vários problemas psicossomáticos, várias doenças psicossomáticas. Eu tive alunas que se livraram de fibromialgia, de síndrome do pânico, pararam de tomar antidepressivos, é claro, com o consentimento do médico, tudo isso usando a reprogramação mental. Isso só com as aulas da formação, para vocês verem como é rápido. E nesse processo, então, de se escavar as perguntas, a pessoa ela cai na real com as perguntas do metamodelo de linguagem. Com a instalação de âncoras e com a dessensibilização sistemática das reprogramações mentais e tantas outras versões desses processos, que o que ocorre na verdade é puro aprendizado. Uma terapia boa, eficaz, é aquela que ensina o paciente uma nova forma de se ver, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Se a gente for pensar neurocientificamente, a gente está criando novas redes neurais. A gente tem a rede neural que leva eu olhar no espelho e eu me achar burra, feia, incapaz. Com a reprogramação mental, eu crio uma nova rede onde eu vou olhar para o espelho e falar: você vai ser melhor hoje do que você foi ontem. E a partir daquele momento, repetindo aquilo, fortalecendo aquele novo aprendizado, fazendo uma revisão, assim como a gente faz na escola, a gente fortalece aquilo e daqui a pouco eu vou olhar para o espelho e falar: você é foda, você é muito boa e você vai conseguir alcançar o que você deseja. E esse é apenas um pouquinho do que a reprogramação mental faz pela gente. Nós ensinamos ao paciente uma nova forma de ver o problema, de sentir e de reagir. E isso faz com que ele crie novas redes associadas ao problema e pode reagir de forma diferente, pensar e agir diferente quando reencontrar o problema também. Então ele vai reencontrar o problema na vida dele e
ele vai conseguir sair dessa situação. Em um só atendimento se instala mais de uma âncora. Eu indico, Hilda, a gente usar um atendimento para cada âncora, né? Um atendimento para cada problema. Então, eu tenho medo de dirigir, em um atendimento eu faço a reprogramação para perder o medo de dirigir e instalo uma âncora. Gilmária, seja bem-vinda, aluna da formação. E vamos ao atendimento. E aí, na outra sessão, a gente trabalha ansiedade, no outro problema no relacionamento e por aí vai. E pessoal do YouTube, se inscreva no canal para receber mais informações. Se quiser este certificado lindo aqui, com selinho do MEC. Olha que coisa mais linda. Ó, da faculdade, tudo direitinho, formação terapeuta pro. Se quiser, pode falar comigo. E em breve a gente vai mudar o esquema da formação, então aí vai ser só por turma. Quem quiser entrar agora, aproveita, se inscreva no canal, pessoal do YouTube, e até a próxima.